Olá, boa tarde. Está começando o RPTV Esportes. Hoje, 26 de setembro, quarta-feira, é dia de falar de decisões pela Copa do Brasil, jogos de semifinal. Nós vamos trazer para você aqui no destaque informações sobre as 4 equipes que entram em campo brigando por uma vaga na grande final da Copa do Brasil. Em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, a equipe do Cruzeiro vai receber o Palmeiras e vai tentar avançar para a próxima fase da competição, para a fase final, e levando uma certa vantagem, pois venceu fora de casa na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E do outro lado, aqui em São Paulo, nós vamos ter o Corinthians recebendo a equipe do Flamengo, empatou em 0-0 no Maracanã e vai decidir em casa diante da sua torcida. Vamos comentar também no programa de hoje, debater um pouco melhor sobre a premiação de melhor do mundo. Está gerando um certo debate na escolha do croata Luka Modric como melhor jogador dessa temporada pela FIFA. Nós trouxemos ontem no programa o destaque, a informação, ele foi o vencedor, venceu o prêmio na segunda-feira, ele venceu a premiação do melhor jogador do mundo e a Marta, nossa querida Marta, foi a vencedora, venceu pela 6ª vez o prêmio de melhor jogadora do planeta Terra, e a gente vai trazer daqui a pouquinho mais comentários sobre essa premiação de melhor jogador da FIFA. E vamos já começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos ontem, a Ponte Preta entrou em campo e também a equipe do Fortaleza. E aqui comigo no estúdio para comentar esse e outros assuntos está o André Mineiro. André, seja muito bem-vindo ao RPTV Esportes. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Rodada hoje importante para o futebol paulista. Palmeiras buscando a tríplice, né? Nas competições que está disputando aí. O Corinthians buscando a estabilidade na competição, né? No campeonato, na Copa do Brasil. E já ganhar um pulso para reconquistar aquele lugar de destaque que ele estava tendo no Campeonato Brasileiro. Falando com os corintianos, André, o Corinthians ficou mal acostumado pelos últimos anos, né? Foi campeão brasileiro, 2 vezes campeão paulista, teve um trabalho muito bom feito pelo Tite, né? Na verdade, os trabalhos feitos no Corinthians vêm desde a época do Mano Menezes, né? Desde 2011, o Corinthians vem colecionando bons trabalhos, 2011 não, 2010, né? Vem colecionando bons trabalhos, campeão brasileiro 2011, campeão da Libertadores e Mundial de Clubes 2012, ou seja, a nação corintiana ficou um pouco mal acostumada. E vem numa sequência, agora depois da saída do Carille, não muito boa, né? Tá oscilante, foi eliminado da Libertadores, que é o sonho de consumo de todas as equipes que disputam a competição, pois a Libertadores é o campeonato mais importante do nosso continente. Você acredita que se o Corinthians vencer hoje, dá aquele ânimo e recupera um pouco dessa confiança que o corintiano sempre teve aí, pelo menos nos últimos anos? Sim, sim. O Corinthians, desta época, ele vem mantendo como tradição a formação de treinadores, né, da própria casa, e é uma escola nova para o nosso futebol brasileiro. Pena que desta última vez não deu certo, né, até por motivos de saída de atletas. Teve um desmembramento, né? Perdeu aquele esqueleto, aquela estrutura que o Carille pegou quando herdou o cargo do Tite. Então teve muitas saídas de atletas e deu essa estabilizada. Mas agora creio que o Corinthians começa a andar no rumo certo, já demonstrou no jogo passado que está ganhando aquele engajamento necessário para voltar a conquistar as vitórias. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando do Corinthians, que entra em campo hoje contra o Flamengo. Vai fazer um jogo importantíssimo para garantir, tentar avançar para a próxima fase, chegar na final da competição. Vamos falar de Copa de Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe do Fortaleza venceu ontem jogando em casa a equipe do São Bento. Nós vamos mostrar aí para vocês os gols da partida. A equipe do Fortaleza que vem fazendo uma grande campanha nessa Série B, já iniciou o jogo logo aos 16 minutos abrindo o placar, e perto dos 30 ali o Diego Jussani, americanense Diego Jussani, subiu mais do que os defensores do São Bento e empurrou para o fundo da rede. São Bento ainda diminuiu, fazendo 2-1,
contra a equipe do Fortaleza, mas o Fortaleza garantiu a vitória, conseguiu segurar o resultado jogando em casa, diante da sua torcida, Castelão cheio, uma festa muito bonita do torcedor do Fortaleza, que está super embalado ao comando do técnico Rogério Ceni. Que testada ali do Jussani, hein, André? O Jussani que ele iniciou aqui em Americana, né, nos clubes na cidade de Jardim, com o professor Pedro, teve passagem pela Ponte Preta, teve um grande destaque na Ponte, ano passado, se não me engano, no Guarani, né? E esse ano voltou para o Nordeste lá e está fazendo uma campanha junto com o Rogério, também outro destaque que a gente tem que colocar, a campanha que ele vem fazendo, né? Após uma saída meio que turbulenta do São Paulo, por as pessoas esperarem muito dele, como o ídolo do time, achar que ele ia de cara embalar como treinador e também ter a mesma repercussão, a mesma proposta, né? Continuar ganhando títulos. Foi um período interessante para o Rogério, né? Onde ele parte para ver a situação do outro lado como treinador, a dificuldade que o treinador tem, mas hoje ele dá a volta por cima e mostra também toda a sua capacidade como treinador de futebol, levantando o Fortaleza e provavelmente levando o Fortaleza aí para a Série A do Brasileirão. Fortaleza que já deu uma desgarrada ali do pelotão de baixo, considerando o segundo colocado em diante, abriu 9 pontos de vantagem, né? Se bem que ainda tem a equipe do Goiás, CSA, Avaí e o Guarani, que ainda vão jogar na rodada, pode fazer cair, provavelmente vai cair a diferença para 6 pontos, mas já existe uma certa folga na liderança. Isso mostra o trabalho que o Rogério Ceni vem fazendo à frente da equipe do Fortaleza. Talvez tenha sido esse o caminho, né? Ao invés de começar embalado lá de cima, deveria ter começado de baixo, porque, como você mesmo destacou, né, André, a torcida esperou demais aquele rendimento do atleta Rogério Ceni, né, que sempre foi, que ele colecionou muitos títulos, teve uma carreira extremamente vitoriosa. A torcida esperava o mesmo rendimento e muitas vezes não é dessa forma, né? O jogador, quando está dentro de campo, é diferente de quando ele está ali na beira do campo. Sim, sim. É outra perspectiva, né? Outra perspectiva. Uma coisa é você ser líder enquanto atleta, está no mesmo nível que os jogadores. Eles, como atleta, eles reconhecem essa sua carreira vitoriosa, tem todo esse respeito. E outra coisa é você passar agora para o lado de treinador. A cobrança é outra, né? A sua visão com relação ao atleta, muitos, até pelo início, né? Pela aposentadoria dele, já início de carreira como treinador, muitos ainda ouviam, né? Viam o Rogério como o jogador, né? E não como o treinador. Isso causa um certo desconforto no grupo, essa relação, né? Mas não tão... O desafio ainda continua grande, porque a torcida do Fortaleza também é imensa, né? Eu acho não tão grande quanto a do São Paulo, mas existe aquela paixão, aquela doação da torcida em busca dessas conquistas, né? E com certeza eles vão chegar a esse título, se não o título, ao acesso, que é o mais importante para a Série A. Não, sem sombra de dúvida, a torcida do Fortaleza está empurrando a equipe, está embalada, e é muito bacana ver uma equipe tão tradicional. A gente tem o Ceará, que está na primeira divisão, e o Fortaleza, que provavelmente vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A gente pode ter duas equipes do Ceará na elite do futebol nacional, como eu destaquei já essa semana. Eu acredito que do pelotão de baixo ali da tabela de classificação, o Ceará vai escapar, não vai ser rebaixado, porque o Lisca Doido está fazendo um excelente trabalho. Sendo assim, a gente teria duas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Isso seria muito legal para o estado, para a região Nordeste, né? Sim, sim, uma região que nós vemos um grande número de público, torcedor apaixonado, torcedor que vai aos estádios, né? Coisa que nós estamos perdendo aqui nas regiões mais do sul, né? Estamos perdendo muito torcedor, e quando a gente vê o futebol vai saindo mais para o norte, lá para cima, a gente vê ainda que existe esse torcedor apaixonado que vai no estádio, incentiva seu time, né? Uhum. A conquistar as vitórias, chora, dá os pulos deles, mas existe ainda essa paixão ainda pelo futebol,
Aqui nós ainda enfrentamos um pouco de dificuldade por causa das violências, né, das ocorrências que vem acontecendo no meio do futebol e que vem afastando um pouquinho as famílias dos estádios. Realmente, os torcedores ficam... até que pela questão agora de torcida única, deu uma, vamos dizer, uma amenizada, uma melhorada, né? Mas ainda assim rola muito a questão da rivalidade. Ainda tem aqueles que se dizem torcedores, né? Que vestem a camisa de um clube e vão para o estádio para fazer bagunça, para fazer baderna, para gerar violência. Esse cara, ele não é torcedor, ele só está ali, é um vândalo vestindo uma camisa de uma determinada agremiação, de um determinado clube. Vamos continuar em Série B, falando agora da equipe da Ponte Preta. A equipe da Ponte Preta vivendo uma grande instabilidade aí no campeonato, estacionou na casa dos 30, já há um bom tempo não consegue dar uma sequência de jogos. Ontem, jogando diante da sua torcida contra o Brasil de Pelotas, a Ponte Preta tinha uma grande chance aí de conseguir um resultado positivo e tentar embalar na competição, porém perdeu para a equipe do Brasil de Pelotas. O gol marcado pelo Wellington Júnior logo aos 38 minutos do primeiro tempo. E a Ponte Preta fica ali estacionada na intermediária da tabela. A equipe que, assim como o Guarani, desde o início da competição vinha bastante oscilante, né? Mesclando ali entre o topo da tabela, meio da tabela. Ficou da mesma forma junto com o Guarani durante várias rodadas. Porém agora a situação que a gente vê é o Guarani brigando pela parte de cima, brigando até pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e a Ponte Preta ficou de vez ali na intermediária, e nesse momento a Ponte Preta já começa a se preocupar com a parte de baixo da classificação, pois hoje a Ponte Preta ocupa a 11ª colocação com 37 pontos, e a primeira equipe fora do Z4 é o Paysandu, que está com 31 pontos e ainda vai jogar na rodada. Ou seja, a Ponte Preta, que sempre esteve ali na intermediária olhando para a parte de cima da tabela, agora continua no meio, porém olhando para a parte de baixo. Como a gente sempre destaca aqui, torcemos para as equipes da nossa região. A Ponte Preta, uma equipe super tradicional, mas está numa situação complicada. Ao comando do Marcelo Chamusca, que estava no Ceará. Estava no Ceará, as coisas não estavam dando muito certo, veio para a Ponte Preta, acabou trazendo, entre aspas, a má fase junto com ele. A atleta tem má fase, treinador também tem, André, má fase? Tem, também passa por essa situação. A Ponte, ela que almeja estar entre os 4 primeiros, ganhar o acesso, o importante é o acesso à Série A do Brasileirão. Infelizmente está passando por essa situação, que agora, como foi destacado, né? Já começa a ter o olhar já não tanto para o topo da tabela, e sim para quem está chegando aqui embaixo, e uma derrota lamentável por ser em casa. Então, você vai ter que sair agora, vai ter que buscar esses resultados, vai ter que procurar escapar da zona, dessa região de risco da zona de rebaixamento, né, e voltar a sonhar com chegar entre os 4. O Guarani, por outro lado, está fazendo por onde, né? Está buscando os resultados, está ainda na briga para buscar a classificação, o acesso ao Brasileirão do ano que vem, né? Então, é importante que uma das nossas equipes aqui da região, para o fortalecimento da nossa região, que essas equipes briguem e conquistem esse acesso. E a gente sempre vem ao longo do programa acompanhando a Série B, e tanto o Ponte Preta quanto o Guarani sempre estiveram nessa oscilação ali pelo meio da tabela. Às vezes uma equipe vencia, ficava um pouquinho mais próximo, perdia, sempre estava ali mesclando entre meio e parte de cima da tabela. Nós destacamos, seria muito difícil as duas equipes chegarem, conseguirem o acesso, porque a gente tem aí um Fortaleza que já vem soberano desde o início do campeonato, um CSA que é muito regular jogando em casa, faz o dever de casa, então isso é muito difícil de uma equipe que consegue sempre vencer em casa, fazer bons resultados em casa, é uma equipe com muito potencial. Aí tínhamos sempre 3 equipes que estavam ali na parte de cima, lá do estado de Goiás, que é o Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova. Tá? Então dessas equipes também provavelmente uma sairia. Então na lógica, as equipes de Campinas, Guarani e Ponte Preta, talvez uma apenas que conseguiria o acesso para 2019, Brasileirão de 2019. E na prática isso está acontecendo. Hoje somente o Guarani é que está indo, vamos dizer,
no páreo. Lógico, tem ainda várias rodadas para acontecer, temos ainda 13 rodadas até o fim do... 13 rodadas não, nós temos mais 9 rodadas até o fim da Série B. Muita coisa pode acontecer, mas na lógica a gente acredita aí que essa diferença de pontos vai fazer com que o Guarani brigue até o fim do campeonato para conseguir o acesso do ano que vem. Vamos colocar na tela aí a classificação da Série B, do Brasileiro da Série B. O Fortaleza é o líder com 53 pontos, está despontando ali na ponta da tabela, seguido do Goiás, que tem 46, mas ainda vai jogar. O CSA é o terceiro colocado com 46 pontos e o Avaí é o quarto com 45, fechando o G4, clubes que sobem para a elite do futebol nacional no ano que vem. O Guarani está ali na parte de cima, brigando pelo acesso, vai jogar também. O Guarani que joga na sexta-feira contra a equipe do Vila Nova. O jogo vai ser lá em Goiás. É aquele famoso jogo de 6 pontos, né, André? Vai jogar contra o Vila Nova, que está ali na sétima colocação com 43 pontos. Se o Guarani vence, já se aproxima ainda mais dos líderes. Se perde, né, vê o seu adversário ultrapassá-lo, né? Então é um jogo, como a gente costuma dizer, de 6 pontos. O Atlético Goianiense é o sexto com 43, Vila Nova, como eu disse, sétimo com 43 também. A gente tem o Londrina na oitava colocação com 39, Figueirense na nona colocação com 39, o Oeste é décimo colocado com 38, Ponte Preta, 11º com 37, 12º, Coritiba também com 37, nós temos ali agora o Criciúma na 13ª colocação com 36, o São Bento, que começou bem o campeonato, deu uma patinada, apareceu já ali na parte mais abaixo da classificação na tabela da Série B, agora está ali na 14ª colocação na intermediária. A expectativa é que o São Bento também consiga, né? A gente torce para que os clubes paulistas consigam permanecer aí na Série B do Brasileiro, né? Sim, sim. São Bento que herdou, né? O pessoal herdou em Sorocaba aquela estrutura da Copa do Mundo e vem fazendo ótimos trabalhos também, vem trabalhando aí no interior com revelação de atletas aí e é um merecedor também. É um trabalho que tem que ser reconhecido pelo pessoal da região de Sorocaba ali, que está investindo também no futebol e buscando esse acesso. Infelizmente, ou felizmente, né, para alguns, né, a Série B do Campeonato Brasileiro é uma série também de elite. Se a gente pegar e olhar os clubes que estão, clubes com torcidas imensas, muita clubes tradição, de tradição, né, no futebol brasileiro. Então, é um campeonato muito competitivo. Então, uma derrota, ela pode fazer a diferença. Um empate, ele já faz a diferença. Então, esses pontos perdidos que a Ponte está tendo, né, esse jogo de 6 pontos, e o Guarani ganhando, pode alavancar ele ou pode jogar ele também por uma situação já também de sinal vermelho, vamos lá, o que está acontecendo? Exatamente. Falando especificamente do Guarani, né, se perde já fica um pouquinho mais distante do topo da tabela e o campeonato é muito parelho, como a gente vê aqui na tabela de classificação. As equipes estão muito próximas. Seguindo ali do São Bento em diante, 15º lugar é o Brasil de Pelotas, com 24 pontos. Com 34 pontos. A equipe do Paysandu é a 16ª com 31. Z4 do Campeonato Brasileiro. Juventude com 31, CRB com 30, Boa Esporte com 26 e o Sampaio Correia com 25. Ou seja, a briga também na parte de baixo da tabela está acirrada. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de Copa do Brasil, da decisão que vai acontecer hoje de semifinal. Nós temos Cruzeiro e Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Nós vamos trazer o comentário dessas duas partidas e falar também da premiação de melhor jogador da FIFA. Por isso, fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com RPTV Esportes. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar.
Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Recentemente, nos dias 18 e 19 de agosto, aconteceu a Copa de Futsal da Fecomerciários na Baixada Santista. Um evento promovido pela Fecomerciários, entidade que incentiva o esporte. São 11 anos dessa competição que atrai comerciários atletas de todo o estado de São Paulo para interagirem em clima de união e confraternização. Mas é lógico, sempre com a intenção de serem os melhores em quadra. Neste ano, a equipe campeã foi a do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba e, mais uma vez, a disputa da final foi acirrada, sendo decidida nos pênaltis. Todo ano, a federação faz uma homenagem a algum craque do passado. Agora, em 2018, o escolhido foi o Pé de Anjo, ídolo da torcida do Corinthians, Marcelinho Carioca, que foi muito atencioso e simpático com os fãs presentes na quadra. Gostou? É comerciário e quer participar nos próximos anos? Fique atento a todas as atividades do seu sindicato e participe dos eventos promovidos pela federação. Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também! Voltamos com RPTV Esportes e já vamos falar de Copa do Brasil. Tem confronto hoje entre as duas equipes, entre 4 equipes, melhor dizendo, que estão brigando pela vaga na final da Copa do Brasil, que tem uma premiação esse ano maravilhosa. Os clubes estão aí focados em conquistar o título da Copa do Brasil por conta da premiação. E já vamos começar falando do confronto entre Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro que vai receber em casa a equipe do Palmeiras
venceu a primeira partida por 1-0, jogando no Allianz Arena, e está levando aí uma certa vantagem sobre a equipe alviverde. Vale destacar que essas duas equipes são as únicas equipes brasileiras, falando do confronto de semifinal da Copa do Brasil, que ainda jogam a Libertadores. O Cruzeiro tem um páreo duríssimo contra o Boca Júnior, vai jogar também aqui no Brasil, vai decidir em casa contra o Boca, porém a situação do Cruzeiro está um pouco complicada, perdeu por 2-0 lá, vai ter o desfalque do Dedé, que foi expulso de forma totalmente patética pela arbitragem da partida. E o Palmeiras, que está levando a vantagem sobre o Colo-Colo, venceu fora de casa por 2-0. Essas duas equipes ainda estão na Libertadores. É um grande duelo. A equipe do Cruzeiro, como o Fofão diz aqui, o grande trunfo do Cruzeiro, André, é o que vem no banco, né? Que é o seu treinador, que é o Mano Menezes, que é um treinador copeiro, que sabe jogar competição. Então é uma promessa de um grande jogo hoje, né? Sim. Destacamos também o goleiro Fábio. E na partida contra o Santos, ele pegou 3 pênaltis, né? E classificou para essa etapa, né? Salientamos também ainda... E no jogo do Palmeiras, sim. O que ele pegou também... Então, são os trunfos que o Cruzeiro tem. Colocamos essa situação também da questão do VAR, né, que praticamente decidiu também no primeiro jogo a favor do Cruzeiro, naquele lance. Todo mundo questiona o que aconteceu, né? Mas vendo os lances, o juiz ele interpretou de imediato, ele apitou de imediato. E depois que apita não pode voltar. Depois que apita não tem como voltar, né? Então teve toda essa polêmica aí na Copa do Brasil, e o Palmeiras tem time para correr atrás, tem um time para buscar o resultado, como foi colocado. Ele está buscando essa tríplice aí, ganhar Brasileiro, ganhar Libertadores e conquistar também a Copa do Brasil. Teve essa dificuldade no primeiro jogo e vai para Minas lá buscando reverter essa situação aí e vir de lá com uma vitória. E a gente falou do grande duelo que vai acontecer em campo, né? Mencionei pelo lado do Cruzeiro o Mano Menezes, mas do lado do Palmeiras também, fora das 4 linhas, tem um técnico ali que também sabe jogar esse tipo de competição, né? É copeiro, sabe como é que funciona a competição, né? Já ganhou também algumas vezes essa competição. Pegou um Palmeiras que estava não tão estabilizado, deu uma nova cara para o Palmeiras. Palmeiras ganhou um novo corpo, ganhou uma identidade, né? E hoje é um time consistente, é um time que entra em campo sabendo o que quer, buscando a vitória, mesmo com o placar adverso na partida passada, não abdicou de atacar, de buscar o resultado. Lembrando também que o Palmeiras fora de campo, fora de casa, ele está sendo melhor do que dentro de casa. É indigesto a equipe do Palmeiras jogando fora, né? E a trajetória das duas equipes até chegar a essa semifinal, lembrando que as equipes que disputam Libertadores entram na fase de oitavas de final, né, da Copa do Brasil. A equipe do Cruzeiro pegou o Atlético Paranaense nas oitavas, avançou, pegou o Santos, que foi um jogo muito duro, né? E até por isso acho que o Palmeiras, o Cruzeiro leva uma vantagem sim por ter vencido fora de casa, mas o Cruzeiro, quando pegou o Santos jogando lá em Belo Horizonte, pegou um Santos muito fragilizado, né? E perdeu por 2-1. Teve que levar a disputa para os pênaltis, ou seja, o Cruzeiro quase que fica pelo caminho, né? Jogou com um time misto, né? Mas acho que não é desculpa essa questão de ter perdido em casa para o Santos, que naquele momento estava bastante fragilizado, né? A equipe do Santos a equipe do Cruzeiro venceu o Santos e avançou para a semifinal. E o Palmeiras pegou nas oitavas o América Mineiro, que também foi um jogo muito duro para o Palmeiras, na volta, no Allianz Arena. E depois pegou o Bahia, passou também pela equipe baiana, e essas duas equipes chegam aí para a final. Seu palpite para o jogo Cruzeiro e Palmeiras, quem você acha que vai passar aí para a próxima fase, vai jogar a grande final da Copa? Eu torço pelos times paulistas, né? Então, seja 1-0 e vá para os pênaltis. Nos pênaltis, o Fábio não tenha o sucesso que ele teve contra o Santos.
O Fábio vive uma fase extraordinária. Merecia, né? Pelo menos nessas convocações Sim. do Tite aí, ser lembrado, né? Ele é um goleiro muito regular, né? Em todos os trabalhos dele, durante esses anos todos de carreira, é um goleiro muito regular, dificilmente apresenta alguma falha, mas o futebol brasileiro nos últimos tempos também tem surgido goleiros aí com grande talento aí, e fica difícil para quem é treinador também apontar alguém, né? Exatamente. O Fábio, eu acho que nessa primeira convocação do Tite, né, ele levou lá o garoto da base do Flamengo. Lógico, ele estava num processo de renovação e tal, mas dava para ter dado uma oportunidade para Fábio, pro Vanderlei, que também não foi para a Copa, mas é um grande goleiro, né? Acho que agora nós entramos assim numa fase, a fase de renovação ela é complicada, porque no seu projeto agora você tem que tirar aqueles jogadores que você não quer que a idade estoure numa Copa do Mundo, e tem que acrescentar agora novos talentos, dar experiência para esse pessoal, para quando chegar na época daqui a 4 anos na Copa do Mundo, eles tenham uma bagagem necessária para competir, né, de acordo com a exigência do torcedor brasileiro. Então, por isso, no planejamento do Tite, eu creio que ele começa já a fazer esse filtro, começa a inserir a juventude na seleção, né, e infelizmente o time é que passou, né, perdeu o time de convocação. Exatamente. O Fábio que vive um grande momento, temos outros grandes goleiros no Brasil também que vivem um bom momento. Espero que o Tite possa se lembrar aí do Fábio, do Vanderlei, pelo menos vestir, né, a camisa do Brasil seria de suma importância para a carreira desses atletas, né? E eu comentei da questão da premiação. A Copa do Brasil vai pagar esse ano para o campeão 68.700.000 reais. Eu estou me embananando aqui para falar o número exato. É perto de 69 milhões de reais. É a maior premiação nacional e sul-americana, ou seja, nem Brasileirão, nem Libertadores paga esse valor. É por isso que virou prioridade dos clubes, sim, né? Sim, e a Copa do Brasil, sem contar que é um torneio muito democrático, né? Que ali tem jogos de times da Série B, com times da Série A, ele engloba realmente todas as equipes que jogam o futebol aqui no Brasil. Então, uma premiação justa, que creio que no caixa dos clubes ali vai fazer uma grande diferença para o próximo ano. Dá para fazer bastante coisa com 69 milhões de reais. Vamos falar do outro lado agora. O confronto vai ficar entre Corinthians e Flamengo. Também promessa de um grande jogo. A primeira partida no Maracanã foi 0-0. E o Corinthians vai receber em casa a equipe do Flamengo, tentar decidir a vaga para a final diante da sua torcida. Porém, o retrospecto do Corinthians em decisões jogando no Itaquerão não é lá grande coisa, né, André? Sim. Lembrando que na primeira partida, o Corinthians ele fez um jogo para trazer esse 0-0. Ele conquistou esse placar lá. O objetivo dele foi esse. Né? O Flamengo pressionou, mas não conseguiu converter o gol. E agora nós encontramos um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, né? Maior torcida, né? Os dois times de maiores torcida, creio que vai lotar, né? Tanto a torcida do Flamengo vai querer empurrar o seu time, quanto o Corinthians essa semana ele fez a convocação também, né? Trouxe o seu 12º jogador para dentro de campo. Treino aberto. Sim, fez um treino aberto para a torcida se sentir mais próximo do time, buscar essa relação e empurrar o Corinthians aí, que a gente sabe que o Corinthians sempre é sofredor, né? Se não dá na bola, tem que ser na garra, tem que ser de algum jeito, a vitória tem que chegar. Então, fez a convocação para o torcedor e eu creio que nesse jogo vai ser um jogo de história para o futebol brasileiro. O Corinthians também, que entrou na fase de oitavas de final, porque jogou a Libertadores desse ano, venceu o Vitória na fase de oitavas da Copa do Brasil e venceu a Chapecoense na fase de quartas de final e agora chega para esse duelo contra a equipe do Flamengo. Você acha que o Corinthians vai para cima para tentar o resultado? Ele vai ficar um pouco exposto diante dessa equipe do Flamengo, que é uma equipe, se a gente analisar no papel ali, a parte ofensiva do Flamengo é uma coisa impressionante. Você tem Paquetá, você tem Everton Ribeiro, né? Você tem lá na frente o Henrique Dourado. É uma equipe muito perigosa no ataque, né, André? Sim. Mas lembrando que, ao contrário da primeira partida, nós pegamos um Corinthians que vinha de derrota e foi para aquele jogo praticamente para se estabilizar, né? Estabilizou ali, já começou a ter uma nova cara, né? Começou a mostrar já suas garrinhas,
né? Então eu creio que vai ser um jogo muito competitivo, né? Em compensação de grande atenção, né? Onde o detalhe pode fazer toda a diferença nesse jogo. E o retrospecto da equipe do Flamengo, que também entrou na fase de oitavas de final, todas as equipes que estão jogando a fase de semifinal entraram nas oitavas porque jogaram esse ano a Libertadores. O Flamengo nas oitavas pegou a equipe da Ponte Preta e passou pela equipe da Ponte com uma vitória e um empate. A equipe do Flamengo pegou o Grêmio na fase de quartas de final, um páreo duríssimo, e conseguiu, com um empate e uma vitória, avançar, e agora chega para essa grande final. Promessa de um grande jogo, levando em consideração a forte equipe do Flamengo, que vem embalada pela vitória, e também a equipe do Corinthians, que já tem o seu padrão e também vem embalada. E as duas maiores torcidas do Brasil vão se reunir nesse confronto aí de semifinal de Copa do Brasil. Por isso, promessa de um grande duelo nessa fase semifinal da competição. E amanhã a gente vai trazer aqui para você a cobertura completa, os gols e os comentários dessas duas partidas da Copa do Brasil. Vamos falar agora nessa reta final do programa do prêmio de melhor jogador da FIFA. A gente trouxe ontem o destaque, a premiação aconteceu na segunda-feira em Londres. O croata Lukas Modric foi escolhido como o melhor jogador do mundo, the best, e está gerando muita polêmica, muito bafafá. André, eu quero perguntar isso para você. Você acha que foi justa a premiação da FIFA em dar o prêmio ao croata vice-campeão da Copa do Mundo, Lukas Modric? Modric, eu acho que ele fez por merecer esse ano. Foi um jogador muito regular no clube, no Real, né? Então ele também ajudou junto com o Cristiano, que foi o segundo, né? Ele teve no clube o mesmo retrospecto, né, em questão de resultados, e fez, acho que nessa votação o que pegou foi a última impressão, que aí foi a Copa do Mundo, né? Então ele conseguiu levar a sua seleção mais longe possível, né? Uma seleção que a gente poderia dizer assim, ela é boa, mas não vai chegar, e ela chegou. Então essa última impressão acho que foi o que ficou e que deu mérito para ele conquistar esse título de melhor do mundo. É que também o critério de votação é bastante relativo. A premiação é individual, mas leva-se muito em consideração o coletivo, né? Aí, se a gente fosse analisar antes Copa do Mundo, acho que os três finalistas e vencedores seriam Cristiano Ronaldo, Messi e o Salah, pela temporada que fizeram em seus clubes. Porém, como você destacou, a última impressão, que é a Copa do Mundo, acho que o Lukas Modric, apesar que, no meu ponto de vista, o Lukas Modric não fez essa Copa toda, principalmente na fase decisiva, no jogo contra a Dinamarca, ele errou pênalti, ele não foi aquele jogador que deu passe, que fez gol decisivo, mas ele era o líder dentro de campo, é aquele jogador que comandou a equipe, e isso faz diferença também. Faz a diferença, não é só o rendimento ali, muitas vezes técnico. Essa situação do errar em campo, só erra quem está lá dentro, né? Então, mas a importância de um jogador que sabe acalmar o jogo na hora que precisa, o atleta que sabe comandar a sua equipe, sabe dar o ritmo necessário para a conquista das vitórias, isso é importante. É o segundo treinador dentro do campo, dentro das quatro linhas, é o cara que orienta, é o cara que direciona o seu time, e o time tinha essas características dele, né? Um time de pegada, um time de toque rápido, né? Tanto é que buscou e chegou, né? Exatamente. E o CR7 e o Messi, que vinham nessa hegemonia há 10 anos, vencendo os títulos de melhores jogadores do mundo, não foram à premiação na segunda-feira em Londres, né? A gente que sempre dá o destaque aqui desses dois grandes monstros do futebol mundial, o Cristiano pela sua competência e profissionalismo, o Messi pelo seu talento, né? Pisaram na bola, né, André? Não ir na premiação. Cristiano Ronaldo alegou a questão de jogo, o Messi também foi a mesma coisa, mas eu, no meu ponto de vista, enxergo como um desrespeito, né? Porque eles já sabiam que não iriam vencer, né? O Cristiano sabia que ele estaria ali entre os três, mas não iria ser o melhor do mundo. E o Messi entrou na equipe, no time do mundo, o melhor jogador ali dos 11, né? Dos 11 melhores. Eu achei um certo desrespeito com seus companheiros, né, de profissão não aparecer na premiação depois de 10 anos estando na premiação. Sim, né? Vamos dizer assim,
mesmo perdendo, é uma forma de você prestigiar até mesmo a própria premiação. Então, é o que a gente vê assim, quando o atleta que era o melhor do mundo, ele deixa de ir, ele está meio que desfazendo aquilo ali, né, e não reconhecendo o companheiro como o melhor do mundo. Exatamente. Injusto ou não a votação, para quem, né, discordou da premiação do Lucas Modric, o CR7 e o Messi tinham que estar lá na premiação, principalmente por estar tanto tempo aí, eles dois brigando pela premiação de melhor do mundo. 12h42, RPTV Esportes está chegando ao fim. André, mais uma vez, obrigado aqui pela participação no nosso programa, obrigado por ter aceito o nosso convite, sempre um prazer imenso recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, obrigado aí a todos por nós estarmos aqui, destacando também o finalzinho, a Marta, a grande importância dela, também ter conquistado o seu 6º título para as meninas terem uma referência no futebol brasileiro. Isso também tem que ser destacado. Eu dei ênfase na polêmica, né? Porque a Marta a gente não precisa nem comentar. É melhor do mundo esse ano, vai ser ano que vem, pra gente... Ela é sempre feminina. A melhor do mundo, mas bem frisado pelo André. É importante reforçar, né? A Marta, a única atleta 6 vezes campeã do mundo, né? Nenhum outro atleta conseguiu esse marco, esse feito, 6 vezes considerada a melhor jogadora do planeta Terra, que dá muito orgulho ao nosso futebol, né? Sim, e a referência para o futebol feminino. Obrigado a todos, ótima tarde. É isso aí, pessoal, o programa está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia com RPTV Esportes.